Bom dia, irmãos. Damos as boas-vindas também a quem nos acompanha em casa. Nós vamos dar início ao nosso culto nesta manhã de domingo. Vamos começar falando com o nosso Pai que está no céu e vamos fechar os nossos olhos, nos dirigirmos em oração. Eu vou pedir ao Paulo, por favor, para nos dirigir numa oração inicial. Nosso Deus e Pai, a Ti vimos, Senhor, nesta manhã, com o nosso coração alegre, Deus, porque sabemos que Tu, Senhor, és o nosso Deus, és aquele que nos sustém nas Suas mãos e que tem tudo no seu controle, Senhor, independentemente da mente humana, Senhor, tanto que quer controlar tudo, Senhor, mas sabemos que Tu, Senhor, Tu és o Deus, Tu és o Senhor de todas as coisas. E Te agradecemos, Pai, porque estamos neste lugar. Queremos Te louvar, Senhor, queremos Te honrar, queremos Te agradecer, Senhor, sabendo que Tu tens a nossa vida nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor, por aquilo que vamos ouvir, Senhor, da Tua palavra. Realmente vem-nos encher com o Teu Espírito, Senhor, para que possamos a cada dia estarmos bem perto de Ti, Senhor, assim. Desta forma, Senhor, ajude-nos a ser pessoas de oração, Senhor, pessoas que buscam a Tua presença, pessoas que meditam na Tua palavra, Senhor, pessoas que mudam, Senhor, o seu pensamento perante Ti, Senhor, para que Tu sejas glorificado, Deus, a cada dia, Senhor, da nossa vida. Abençoa, Senhor, cada um de nós nesta manhã, neste primeiro culto, Senhor, ou no segundo culto, Deus, Te agradecemos aquilo que Tu vais fazer em cada um de nós, para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos começar por louvar o nosso Deus com o coro do nosso livro de cores, que nos diz que só Ele é digno. Dele é a glória, dele é a honra, dele é o domínio, dele é a nossa vida. A Ele dedicamos tudo o que cantamos, tudo o que damos, todos os nossos dias. Só a Ele queremos servir, adorar e louvar. Realmente assim seja nas nossas vidas. Aqui estamos presentes diante do trono, diante do Rei. Vamos então cantar louvando o nosso Deus. Estamos presentes.
Páscoa que passou, hoje também é o dia em que assinalamos com o nosso gesto físico, relembrando através da ceia o sacrifício de Jesus. Também queremos cantar o corinho 98, o nosso livro de cores, que diz tudo, Ele é para mim. E uma das partes que nós cantamos dizemos: eu sei o sentido do Natal. E agora que nós estamos a chegar a esta época, já estamos, entre aspas, oficialmente na época natalícia, realmente nós percebemos o sentido do Natal ao olhar exatamente para uma mesa como esta que temos atrás das minhas costas, neste caso. E o Natal só faz sentido porque existiu uma cruz, porque existiu uma ressurreição, porque existe um Senhor que olha por nós lá em cima, que está connosco diariamente e que nos salva e nos resgata da perdição eterna. Portanto, vamos cantar. Nós vemos todo o seu poderio manifesto nas estrelas, no mar, em tudo, mas naquela cruz é diferente e toca a nós. Vamos então dizer: tudo, Ele é para mim. Nós vamos ter agora a oportunidade de levantar as nossas ofertas, os nossos dízimos voluntários, por favor. E enquanto isso vamos fazer referência aos aniversariantes, também há alguns anúncios. Foi uma semana recheada porque nós temos 2 páginas de aniversariantes, portanto, momento tudo rajada, e espero mesmo assim não me esquecer de ninguém. Então, temos esta semana Trindade Catela, José Graça, Maria dos Prazeres da Rosa da Tramaga, Amanda Xavier do Brasil, o Duarte Mendes, aqui em Ponte Sur, que está aqui connosco, a Sofia Barradas, não é Tramaga, não?
Aleluia. Maria Martim Galvez, Lucinda Fernandes, o Luís Lopes e Hilda Calado de Lisboa. Eu penso que não há nenhuma página, estão todos. E para além do Duarte que está aqui connosco, não sei se está mais alguém que completou-nos esta semana. Só fazemos uma terceira página. Uma maravilha, não é? Esta semana foi uma bem recheada. Agradecemos a Deus por todas estas vidas que temos aqui. Só dizer que onde isto fica barradas na Tramaga é de mar. Mas tem os pais vão dar um beijinho. E queremos então parabenizar estes nossos irmãos, claro, e desejar que o Senhor continue a abençoá-los ricamente. Vamos então rapidamente a anúncios da parte da caminhar. Terminou esta semana a semana do voluntariado, ainda vai continuar mais uns dias. A semana do voluntariado, não sei se os irmãos perceberam a dinâmica nesta semana que passou, vão sendo lançados no Facebook, em várias plataformas, iniciativas diferentes para comemorar o dia do voluntariado. Portanto, estejam atentos, participem, assistam. Todos os dias há assim algo novo que podemos observar. No cartaz está uma pequena descrição que podem ir vendo todos os dias, mas nada como ir dando uma espreitadinha. Também, e fazendo-vos ao que tinha dito na semana passada, nós só não tínhamos a imagem para os irmãos poderem aceder e consultar e ver o Seara Cristã, que este não é só digital, exatamente por não podermos fazer impressões, mas ele encontra-se no site da UISCP, também já está disponível no Facebook, quer da igreja, quer do acampamento. Pastor, haverá mais algum anúncio? Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz no Senhor Jesus. Nós temos alguns pedidos de oração em favor de pessoas que estão enfermas e carecem das nossas intercessões. Nós temos o caso da nossa irmã Maria Viléo, que foi hospitalizada, mas já recebemos a notícia que já retornou para casa, já está bem. Vamos agradecer a Deus, pela obra que Ele fez na vida da nossa irmã Margarida. Mas temos também o pai do nosso irmão Luís Lopes, que está hospitalizado, carece das nossas orações. E temos também os esposos, o esposo da nossa irmã Arcângela, da nossa irmã Mavilde, da nossa irmã Rita. Precisamos então clamar em favor dessas vidas que carecem das nossas orações e precisam mais do que, na verdade, uma ação de cura física, mas acima de tudo que eles tenham uma experiência real de salvação em Cristo Jesus. Então vamos estar a orar em favor dessas vidas que carecem. A nossa irmã esposa da irmã Arcângela, da Mavilde e da nossa irmã Rita. Orar sempre em favor da nossa irmã Ana Maria Almeida. A gente sempre tem clamado por ela nos nossos cultos quarta-feira, mas que continuemos então a orar em favor da nossa querida irmã. E há outras irmãs que não têm vindo, devido a ter uma imunidade baixa, então estão a evitar a vir aos cultos, devido à aglomeração, e elas não podem vir devido ao seu estado de saúde. Está sempre lembrando desses irmãos, dessas queridas irmãs também, que não têm vindo por conta disso. Precisamos orar também em favor da família da nossa irmã Mariana, vocês não sabem que a irmã Mariana perdeu a sua mãe, então vamos estar a orar para que Deus esteja consolando toda a família, todos os familiares, manifestando então a sua graça consoladora na vida de toda a família, em nome do Senhor Jesus. Temos também a informar os irmãos que terça-feira a família Davi estará indo ao Brasil por 20 dias de férias, e vai haver também a ordenação ao Santo Ministério do missionário Davi. O Eberson Davi, a sua igreja pediu a sua ordenação, então ele vai ser ordenado ao Santo Ministério da Palavra e vai voltar então já como um pastor ordenado, e nós louvamos ao Senhor por isso e vamos orar então em favor da viagem da família, para que possam ir e voltar bem, e graças a Deus que a região onde eles vivem é uma região mais tranquila do Rio de Janeiro, não há muitos casos, é a região mais para o interior do Rio de Janeiro, mas que eles possam ir e voltar bem, debaixo da bênção do Senhor e da graça do Senhor. Nesse período nós estaremos a dar assistência à missão de Montargil, que manteve então seus cultos no período da manhã, e vamos fazer uma pequena escala para dar então assistência à missão nesse período. As demais missões ainda continuam encerradas, até que tenhamos aí definições de tudo que vai acontecer aí nesse final de ano. Então, por uma questão de segurança, nós ainda não estamos a ter
atividades nas demais missões. E manteremos então os nossos cultos aqui aos domingos. Uma informação também da União Auxiliadora Feminina é que esse ano não haverá buscar bases no final do ano. Então, as irmãs entenderam de fazer isso então no período da Páscoa, né? Então, o período da Páscoa é uma festa também muito importante. Eu entendo até que a Páscoa é uma festa mais importante do que o Natal. Então, no Natal, as irmãs estarão organizando, né, os cabazes e entregando então as pessoas. Na Páscoa? Eu falei Natal? Desculpa. Na Páscoa, então, haverá então a entrega dos cabazes. Mas isso, claro, se alguém voluntariamente, né, perceber que pode se solidarizar e ajudar, né, pessoas necessitadas, que possam fazê-lo então individualmente. Isso não é impedido de se fazer. Os irmãos poderão fazê-lo neste final de ano. Amém, amados? Então são esses os avisos. Queremos parabenizar mais uma vez os aniversariantes. Ela me autorizou, então eu vou dizer aqui à igreja. Queremos também parabenizar a Andressa, né, que casou-se essa semana, né, no cartório. E eles casaram-se, ela e o Tiago casaram-se no cartório na quinta-feira, depois vieram aqui à igreja e nós oramos então pelo casal, pelas alianças, e que Deus então abençoe a vida conjugal da Andressa e do Tiago. A festa vai ficar para depois da pandemia, né, como ela disse. É o mesmo caso da minha filha, né, Karen? Então que Deus abençoe o casal, em nome de Jesus. E parabéns pelo casamento. Obrigado. Pai, muito obrigado, damos-te graças pelas ofertas que os filhos contribuíram, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque realmente elas sejam bem aplicadas, elas sejam bem dirigidas, para que realmente não haja falta na casa do Pai. Muito obrigado, Senhor, por todos aqueles que contribuíram, de algum modo. Algum filhinho teu que não pôde contribuir, abençoa de igual modo ao Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós damos-te graças por tudo aquilo que já fizeste nas nossas vidas, na vida da tua igreja. Maravilhoso. Tu és um Deus bom, tu és um Deus de amor. Tu nos amas, tu nos acolheste, tu nos salvaste através do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Nós não temos palavras para agradecer essa bênção, essa mudança que nos tiraste da morte para a vida, ó Pai. Não havia ouro nem prata no mundo que pagasse a nossa salvação em Cristo Jesus, ó Pai. Mas pela graça nós fomos salvos, mediante a nossa fé. Isto não vem de obras, para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse amor que tu nos dispensaste, por essa bênção maravilhosa, ó Pai. Que realmente nós possamos olhar para o alto, levantar as mãos e dar-te graças, Pai. Com esta gratidão, com este coração humilde, com este coração com honra e glória só a ti pertence, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por este dia, mais um dia que nos deste vida, Pai. Nós estamos vivos na tua presença, ó Pai. Pai Santo, muito obrigado, Senhor. Abençoa a palavra, Senhor, que ela vai ser dirigida, Pai. Que o Espírito Santo possa ministrar a palavra, que o teu servo ou a tua serva possa dirigir, que esteja completamente livre e à vontade, Pai. Nós queremos aprender mais de ti, Senhor. Nós queremos ficar sossegados. Nós queremos ficar calmos com a palavra, Pai. A palavra nos acalma. A palavra nos ensina. Ela nos exorta. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Nós queremos aprender mais, Senhor. Queremos ficar mais aptos na palavra. Ensina-nos, Pai. Fala connosco através da palavra no nosso caminhar, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que já fizeste e aquilo que irás fazendo ainda no meio do teu povo, oh Pai. Tuas promessas se cumprirão no seu tempo. Oh Pai, obrigado, Senhor, nós queremos nelas, Pai. Nós queremos num Deus vivo, um Deus que ouve as nossas orações, oh Pai. Um Deus que está connosco todos os dias, todos os momentos da nossa vida, nas horas melhores e nas horas menos boas, Pai. Mas tu estás sempre connosco e tu nos amas, oh Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse amor que tu nos dispensas, por esse amor que tu nos dás. É isto que eu te agradeço e te louvo, oh Pai. No nome santo e filho amado de Jesus. Amém.
de todos tenha sido abençoada, tenha sido uma semana onde se percebeu, né, a graça, a presença, a direção do Senhor. O fato de Deus estar conosco é que torna os nossos dias melhores, né? Que nós podemos então viver melhor ou mais confiantes, é o fato de sabermos que Deus está ao nosso lado. E hoje então, né, primeiro domingo de dezembro, nós já começamos um pouquinho aí as reflexões em relação ao Natal, em relação a esse final de ano, as novas perspectivas que temos, né, o que virá pela frente. Então nós vamos, tanto nas quartas-feiras quanto aos domingos, nós estaremos ministrando e falando em relação, né, a esses temas mais direcionados aí ao Natal. E hoje então eu quero falar a partir desse tema que os irmãos veem aí à frente. Quem é este Jesus? Lembram-se bem que no ano passado muitos de nós, né, fizemos declarações. O Rui teve um trabalho intenso aí gravando as nossas declarações de quem é Jesus para nós, não é isso? Então é sempre um tempo de refletirmos em relação a isso. E eu quero convidar os irmãos a abrirem no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Então, a partir do Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, nós estaremos fazendo essa reflexão. Amém? Então, se os irmãos encontraram, eu gostaria de convidá-los a colocarem-se em pé para nós fazermos essa leitura a partir do verso 13 até o verso 16. Mateus 16, a partir do versículo 13 até o 16. Que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Senhor, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, e queremos ouvir Tua voz, Senhor. Dependemos inteiramente do Teu Espírito Santo, para que Ele ministre sobre nós aquilo que vem do Teu coração. Senhor, nós clamamos que toda a nossa mente, todo o nosso corpo, todo o nosso ser, neste momento, esteja inteiramente rendido a Ti, para que o Senhor fale e nós tenhamos a capacidade de ouvir, para que o Teu Espírito ministre e nós sejamos pela Tua palavra quebrantados. Fala conosco, Deus, queremos ouvir Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, crianças. Quem é este Jesus? Jesus é uma figura inquietante, né? Muitos, em vários momentos, questionaram quem é este Jesus. Hoje ainda ele provoca um certo incômodo naqueles que tentam decifrar ou definir ou dizer quem é este Jesus. Alguns dizem que é um Jesus histórico, alguém que nasceu no tempo, né? Humano, no cronos humano, no tempo nosso de existência. Outros dizem que ele era um profeta, além de ter nascido e ser uma figura histórica, mas que era um profeta que até fez diferença na sua nação, mas nada mais do que
um profeta. Há aqueles que dizem que Jesus é um dos espíritos mais elevados, né, que viveu na história humana, né, um dos espíritos mais divinos, mais elevados, mas não o reconhecem como Deus. Há aqueles que dizem que Jesus é um mito, que Jesus é a projeção dos desejos e pensamentos humanos, que Jesus é a satisfação, aquilo, né, onde nós procuramos então satisfazer a nossa necessidade de algo espiritual, de alguém sobre quem possamos lançar as nossas culpas. Há várias formas dentro das religiões e das filosofias e da própria existência humana de definir quem é Jesus. A grande pergunta é: quem é Jesus para nós? Quem é esse Jesus e que diferença ele faz na nossa história? E nós vamos então passar alguns textos onde aqueles que criam em Jesus, que creram em Jesus no contexto do Novo Testamento, perguntavam, em que momentos eles perguntaram sobre quem é esse Cristo. Então, em Mateus, no capítulo 8, voltando aí um pouquinho só as páginas da sua Bíblia, nós vamos ver um dos momentos, né, em que se perguntou: quem é este Jesus? Mateus capítulo 8, então a partir do verso 23, no verso 27 aparece a pergunta. O texto que nós temos aqui é o momento em que Jesus, com seus discípulos, atravessando o mar da Galileia, passa por um momento lá de grande tempestade. Então o texto diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Podemos ler juntos o verso 27? E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então Jesus causava espanto naqueles que estavam a se aproximar dele, e mantendo e trazendo fé no seu coração, porque ele fazia coisas que jamais alguém havia feito. Ele dominava poderes que jamais haviam sido dessa forma dominados. Então a pergunta vinha. Era um tempo de revelação de Jesus, em que Jesus estava a se dar a conhecer aquele povo. Então eles perguntaram: quem é este? Existe alguma coisa especial neste homem? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Um segundo momento que nós vemos isso é em Lucas, no capítulo 7. Nós vamos lá, Lucas capítulo 7. A partir do verso 36, nós não vamos ler todos porque o texto é um pouco longo, mas é o texto que fala, né, que conta a história de uma mulher, de uma pecadora, que ungiu os pés de Jesus. E isso na casa de um fariseu, e o fariseu então, e os convidados que estavam ali ficam admirados de por que ele permitia isso, sendo aquela mulher uma pecadora. E então, já mais ao final aí, Jesus exalta aquela mulher e mostra que aquela mulher fazia algo importante, algo que a diferenciava.
E então ele lhe dá essa declaração, né, de que perdoa os seus pecados. Então eu vou ler a partir do 43, que diz assim: respondeu-lhe Simão: suponho que aquele é quem mais perdoou, porque Jesus conta a história dos dois homens, né, de um que devia mais, um que devia menos, quem amaria mais. Ele suponho que ele quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Então disse a mulher: perdoados estão os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Você pode repetir comigo essa pergunta? Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Quem é este que não só domina os poderes da natureza e faz coisas que parecem tão sobrenaturais, mas que entra na vida de uma pessoa, conhece plenamente o coração desta pessoa, sabe quais são as suas demandas, suas necessidades, os anseios mais profundos da sua alma, conhece também a sua história. Porque Jesus conhecia, Jesus sabia. Eles achavam que ele não sabia quem era aquela mulher, mas ele sabia. E sabia da história dela. Os homens a apontavam como a mulher pecadora. Assim é contada a história dela nos evangelhos. Mas Jesus a via como a mulher que precisava de um toque da graça. Mas quem pode perdoar pecados senão Deus? Não é isso? Essa era a questão que estava no coração deles. Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus também vai, em um determinado momento, perguntar: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou a tua fé te salvou? Então, para que vocês fiquem tranquilos, então eu digo a ela: perdoados estão os teus pecados? Vai em paz, porque a tua fé te salvou. Não é isso? Quem é este? Uma figura inquietante, que faz muitas vezes levantar-se essa pergunta. Nós poderíamos ir a outros textos, mas nós vamos andar um pouquinho mais. Também aqueles que não creem em Jesus, não creram naquela época, e até mesmo hoje, ainda há muitos que não creem em Jesus, também questionam: quem é este homem? De uma outra forma. Os outros perguntavam admirados, tocados, mexidos. Mas estes perguntam, sabe, querendo dizer assim: olha, quem pensa ele que é? O que ele acha que ele é para que assim faça? E então nós vamos a esses dois textos, Marcos capítulo 6. Marcos, capítulo 6, verso 3. Jesus, então, tendo partido, diz o verso 1, da sua terra, e os seus discípulos o acompanharam, chegando no sábado, passaram a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Aí vem o questionamento, verso 3. Você pode ler comigo? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão?
e não vivem aqui, desculpe, entre nós, suas irmãs, e faziam o quê? Escandalizavam-se dele. Que isso? Quem é este que vem nos ensinar dessa maneira? Talvez se fôssemos usar a linguagem do profeta Amós, diríamos assim: ele não é profeta, nem filho de profeta. O que ele está a ensinar e a mostrar desse jeito aqui na sinagoga? Quem é esse? Escandalizavam-se dele. Que poder é esse? De onde vem esse poder? De onde opera maravilhas? E muitos o julgaram, até mesmo, dizendo: o poder dele vem de Satanás. Beelzebu é que é o seu Deus. Jesus é uma figura que mexe com a mente daqueles que creem e daqueles que não creem. João 6, verso 42. Só um bocadinho mais aí à frente. Jesus apresenta-se como o pão da vida, depois da multiplicação, da primeira multiplicação dos pães, do milagre que ele operou, e a multidão volta a procurá-lo no dia seguinte. Ele diz: vocês vêm não porque vocês viram em mim a autoridade no ensino, mas porque vocês querem pão, vocês comeram pão, se fartaram e querem mais, né? Então Jesus começa a dizer: mas existe um pão que sacia a fome de vocês, e vocês nunca mais terão fome se buscarem esse pão. E sou eu, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que de mim comer nunca mais terá fome. E então ele começa a falar com aquela multidão a respeito disso, e os religiosos começam a se indignar, porque Jesus diz que ele é o pão da vida que desceu do céu. E que pão desceu do céu? Na história do povo de Israel, o maná. E quem deu esse pão foi o próprio Deus. Então eles começam a dizer: por acaso és tu maior do que Moisés? Ele nos deu o pão do céu, mas quem deu o pão do céu foi o Pai. E Jesus diz: não, o verdadeiro pão do céu desce do Pai, e eu sou esse pão. Então no verso 41 em diante, né? Então começa assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Como, pois, agora diz: desci do céu? Nós não sabemos quem é seu pai e sua mãe? Não sabemos em que família ele nasceu, qual é o endereço da casa dele, em que morada ele habita? Sabemos. E agora ele nos diz: desci do céu. Percebe? Jesus mexe com a mente humana. Mexe com a mente humana. Quem é este Jesus? Que provoca uma revolução na mente, no coração humano, e faz com que as pessoas queiram descobrir o que envolve a mente desse homem, o coração desse homem. Eu penso que alguns dos irmãos, se não todos, conhecem um pouco a literatura de Augusto Cury. Augusto Cury é um psiquiatra, psicólogo, e ele é um mestre no ensino, e era ateu. Então ele falou: bom, eu quero estudar esse Jesus para descobrir a sua inteligência, para descortinar, para conhecer o que envolve a inteligência desse homem, que faz com que tantas pessoas acreditem que ele é Deus. E ele começou então essa investigação. E a partir dessa investigação, ele chegou à conclusão que a única coisa que Jesus poderia ser é Deus. Porque nenhum homem, entre os homens,
seria capaz de viver de tal maneira como ele viveu. Então ele diz que ele se rende a Jesus, que ele conclui que Jesus é Deus e que de fato aquilo que a Bíblia diz sobre ele é a verdade. E que nunca, ele diz muito essa frase, nunca na história da humanidade houve alguém, aí ele vai dar vários atributos de Jesus, que tivesse tanta inteligência emocional, espiritual, racional. Nunca houve alguém capaz de amar de tal maneira. Nunca houve alguém capaz de dominar as suas emoções de tal forma. Nunca houve alguém capaz de olhar com tanta profundidade a necessidade dos outros. Nunca houve alguém capaz de fazer o que ele fez na história da humanidade. Então Jesus é Deus. E ele escreve uma série de livros, são 5 livros, falando sobre a inteligência de Cristo. E ele fala sobre Jesus como mestre dos mestres, mestre da sensibilidade e assim por diante. São 5 livros muito bons em relação a isso. E mais, eu ouso dizer que a partir dessa investigação dele, esse homem se tornou o que é hoje na história do mundo. Porque Augusto Cury é conhecido no mundo inteiro. A sua obra, a sua literatura é lida no mundo inteiro. Talvez se ele nunca tivesse feito essa investigação e nunca tivesse chegado à conclusão que chegou, ele viesse a ser um grande escritor e um grande mestre. Mas não este homem que faz com que o mundo inteiro pare e pense que é possível ser diferente, porque esse Jesus foi e mostrou o caminho. Então eles diziam, não é este o José que nós conhecemos? Ou Jesus que nós conhecemos? Filho de José e Maria, que mora aqui perto da gente? Havia uma dimensão muito maior, uma dissensão muito maior entre eles. Eles brigavam, eles procuravam saber. Então João 7, verso 43, eles procuravam saber e começavam a discutir. E como é isso? Uns pensam que ele é Deus, outros pensam que não. Uns acham que ele é divino, outros não. O verso 43 diz assim: houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. Porque quando alguém como Jesus entra na nossa história, ele abala todas as estruturas. E quem não quer reconhecer quem ele é, começa a querer destruí-lo. Começa a querer prendê-lo e matá-lo. E não é diferente hoje. Quando as pessoas começam a ser impactadas, quando o mundo começa a ser impactado com a pessoa desse Jesus, começa a acontecer uma grande revolução no reino espiritual e que atinge o reino físico. Perseguição à igreja vem. Mas muitas pessoas creem. E é o que acontece ali. Houve dissensão, houve divisão, houve discussão, houve... Por quê? Porque muitos creram. E muitos queriam provar que eles estavam errados. Então, irmãos, o próprio Jesus disse, quando somos perseguidos por amor a Jesus, quando alguém diz, você está errado, quem é ele? Ele foi um homem, foi um espírito elevado, mas não é Deus. Nada menos do que aconteceu nessa história. Mas muitos creram nele e outros queriam prendê-lo. Há uma grande dissensão, mas o próprio Jesus, ele instigou seus discípulos a perguntarem, quem é ele? Quem é ele? E é por isso que hoje nós levantamos aqui essa questão. Quem é Jesus para nós? Jesus, no texto que lemos de Mateus, ele fala para os seus discípulos, quem é que dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que é o Filho do Homem?
Aí os discípulos respondem: um profeta, Elias. E Jesus olha para eles fixamente e diz: mas e vocês? Quem é que dizem que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Então, vem a grande resposta, né? A resposta de Pedro: tu és quem? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nessa resposta de Pedro, nós começamos então a compreender e perceber que a grande verdade é que Jesus é Deus. Como nós cantamos aqui há pouco, Ele é tudo que eu preciso. Jesus é tudo que nós precisamos. É tudo para nós. Tudo para nós. Jesus é o quê? A água viva. João 4. Dando um pouquinho as páginas aí atrás. Com as mãos frias, as páginas demoram mais a girar, né? João capítulo 4, verso 10, ele diz assim para a mulher samaritana: se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Versos 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. E se você olhar aí em João capítulo 7, você vai perceber que Jesus também apresenta-se como a fonte da água viva, que é o Espírito Santo que Ele daria a todos nós. João 7, a partir do versículo 37, depois você pode ler e você vai ver isso. Jesus é a água que nós precisamos para saciar a nossa sede. Ele é tudo para nós. Jesus é também o que? O pão da vida, né? Como nós já afirmamos aqui na declaração que Ele faz para os fariseus e também para os seus discípulos que procuravam o pão. Ele diz assim: eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. João 6,35 declarou-lhes: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E depois o verso 48 que ele diz: eu sou o pão da vida. Jesus é tudo que precisamos. É a água que sacia a nossa sede. É o pão que mata a nossa fome. Jesus é a luz do mundo. No profeta Isaías, nós lemos a promessa de que ele viria e que se apresentaria diante daqueles, né, Isaías capítulo 9, diante daqueles que viviam em trevas, e que então a luz brilharia nas trevas. E Jesus aqui no capítulo 9 de João, ele apresenta exatamente isso. Na cura do cego, ele vai dizer assim, verso 5: enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. E quando Jesus não está mais no mundo, quem é a luz do mundo? Quem é a luz do mundo? Percebam que só aqui é que Jesus diz dessa forma. Porque nós nunca seremos o pão da vida. E nunca seremos a água da vida. Mas Jesus diz: enquanto eu estou aqui, eu sou a luz do mundo. Mas quando ele vai para o Pai, ele diz: agora vocês são a luz do mundo. E que a luz de vocês brilhe nas trevas. E Paulo vai dizer aos Filipenses que nós devemos ser como faróis, que brilham no meio de uma geração pervertida e corrupta, e indicam o caminho. Mas Jesus diz: eu sou a luz do mundo. A luz que dissipa as trevas, a luz que abre o entendimento, a luz
que transforma a história, a luz que promove a cura. E ele diz também: eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11. João capítulo 11, verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é a vitória sobre a morte. Ele é o pão que sacia a nossa fome, a água que sacia a nossa sede, a luz que transforma a nossa história, nos tira das trevas e nos transporta para o reino da luz. Ele é também a vitória sobre a morte, o último inimigo, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15. Aquele que precisava ser vencido, o fruto da condenação do Éden. No dia que comeres do fruto, certamente morrereis. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Nós poderíamos falar muito mais. Poderíamos ficar aqui e ouvir cada um dos irmãos a partir da Bíblia dizendo quem é Jesus para você. Jesus é o Salvador eterno, o prometido de Deus, aquele que veio para transformar a nossa história. Jesus é o nosso Deus. Quando respondemos quem é Jesus para nós, isso faz toda a diferença. E Jesus quer, Ele instiga a nossa mente a pensar sobre quem Ele é. Porque Ele quer que o sigamos, tendo plena intimidade, conhecimento e revelação da sua pessoa. Porque só tendo no nosso coração a plena convicção de quem Ele é que nós seremos capazes de seguir nessa vida, mantendo a nossa fidelidade e nosso compromisso com Ele. Amém, queridos? Que durante todo este mês possamos refletir sobre quem é Jesus para nós, na nossa história. E que isso nos impulsione a realmente chegar à conclusão que Ele é tudo para nós. Tudo o que precisamos, em toda e qualquer área da nossa vida. Amém? Este é também um momento muito importante e profundamente significativo para a Igreja do Senhor Jesus, para aqueles que sabem qual é o sentido do Natal, que sabem exatamente quem é Jesus, que sabem exatamente qual é o propósito da sua vinda a este mundo. Eu quero ler um texto que se encontra no Evangelho segundo nos escreveu Marcos, no capítulo 14, onde nós lemos a respeito da instituição da ceia do Senhor, que foi um dos últimos atos de Jesus antes da sua morte na cruz do Calvário. Ele se reúne com os seus discípulos e ele então institui a Santa Ceia, que é então esta segunda ordenança que Jesus deixou para a sua igreja. A primeira ordenança de Jesus é o batismo. E a segunda ordenança é a celebração da Santa Ceia, que ele declarou que a igreja deveria então praticar, celebrar a Santa Ceia em memória dele e até que ele venha. Evangelho segundo nos escreveu Marcos, a partir do versículo 17, capítulo 14, a partir do versículo 17, onde nós encontramos as seguintes palavras: ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, que come comigo, me trairá.
E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro, porventura sou eu? Respondeu-lhes, é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Versículo 22. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhe disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém, irmãos? Nós temos aqui diante de nós dois emblemas, dois símbolos. O pão que simboliza o corpo de Cristo Jesus, que foi dado por nós e pregado naquela cruz, em nosso lugar e em nosso favor. E temos também o cálice da nova aliança, estabelecido pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos nos colocar em pé neste momento e nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pelo pão, símbolo do corpo de Cristo, e agradecendo a Deus também pelo cálice, símbolo do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus que foi vertido, derramado naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Vamos orar ao Senhor. Deus, graças te damos pelo privilégio que nos concedes de, como igreja tua, reunida neste lugar, adorar a ti de todo o coração, na beleza da tua santidade, em espírito e em verdade, como tu mereces, porque reconhecemos que tu és o único Deus, tu és o nosso Deus, e somente tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Agradecemos-te também, Senhor, pela palavra ministrada aos nossos corações, lembrando-nos mais uma vez de quem é, de fato, Jesus, o teu Filho que veio a esse mundo para a nossa salvação. Mas também, ó Deus, nos dás agora o privilégio também de podermos celebrar a ceia do Senhor, a Santa Ceia. Estarmos reunidos em torno desta mesa, que é a mesa do Senhor. E agradecemos, Senhor Deus, por esta comunhão maravilhosa nos teus remidos. Essa comunhão que temos contigo e esta comunhão que temos também uns com os outros, porque toda parede de separação que estava no meio a inimizade foi removida pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus vertido naquela cruz. E o sacrifício de Cristo estabeleceu plena comunhão contigo e com os nossos irmãos. Agradecemos por esse pão que simboliza o corpo de Cristo Jesus, que foi dado por nós, que foi pregado naquela cruz, em nosso lugar e em nosso favor. Agradecemos-te pelo cálice, e esse vinho que simboliza o sangue de Jesus, vertido naquela cruz para a remissão de todos os nossos pecados, porque a tua palavra declara que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então agradecemos-te pelo sangue do Cordeiro, vertido naquela cruz, e por tão grande salvação que esse sacrifício de Cristo Jesus proporcionou a cada um de nós, como prova do teu grande amor para conosco. Aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor. E louvamos-te também, Senhor, porque Jesus não apenas foi morto, crucificado, não apenas foi sepultado naquele túmulo que lhe fora emprestado por José de Arimateia,
Mas Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ele não permaneceu naquela cruz, não permaneceu naquele túmulo, ele está vivo. E ele é poderoso para nos conceder vida. Vida verdadeira, vida abundante, vida eterna, vida na vida. Louvado e agradecido seja o teu nome. Abençoa o teu povo, Senhor. Estará participando, celebrando a ceia do Senhor. Tua graça se derrame de uma forma abundante sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família aqui presente e representada. E que acima de tudo, teu nome seja glorificado. E que possamos nos apresentar a ti com um coração verdadeiramente grato ao Senhor. Por essa tão grande salvação que tu nos proporcionaste. Obrigado, porque tu nos deste vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Aceita a nossa gratidão. Aceita o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém, amados? Convido os oficiais, por favor, a estarem aqui para a entrega dos elementos da ceia. O Ministério do Louvor estará louvando o Senhor. Eu quero, então, pedir, por gentileza, os irmãos que vão participar da ceia, que permaneçam em pé, e aqueles que não vão, aqueles que não irão participar, poderão ficar mesmo sentados, e nós estaremos com mais um louvor, recebendo então os elementos da ceia. Da seguinte forma: primeiramente o nosso irmão Carlos estará entregando o pão, e logo a seguir o nosso irmão diácono João Pedro estará entregando então o cálice. Eu peço que todos, por favor, segurem os elementos da ceia em suas mãos para comungarmos todos juntos. Amém, amados? Os cálices centrais, eles contêm sumo, de uva, para aqueles que não podem tomar vinho. Então você pode apropriar-se então dos cálices que estão no meio e no centro da bandeja. Amém? Deus abençoe a todos. Sentam louvar o nosso Deus com o Coríntios 84 em nós temos de cores. Gravado numa luz.
Senhor Jesus morreu naquela cruz, derramou do seu sangue para a remissão de todos os nossos pecados. Todos receberam os alimentos da ceia? Amém. Diz a palavra do Senhor que aquela noite que ele também foi traído, ele tomou o pão e o partiu. E disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Participai do pão. Também a palavra que, por semelhante modo, depois de apreciado, ele tomou um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Participai do cálice do Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar mais uma vez o cântico? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subiu aos céus, mas Jesus voltará para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, atentem por gentileza para a sinalização aqui da saída, né? Possam sair em ordem, sem aglomeração. Que Deus conceda a todos uma semana feliz, abençoada, muitas vitórias, com muitas bênçãos, com muitas oportunidades de testemunhar o Evangelho precioso de Cristo Jesus a muitas pessoas. Deus abençoe os irmãos, Deus também nos livre, né, de todo mal, e juntos estaremos novamente no próximo domingo, se Deus assim o permitir. E lembra-se também da nossa live, né, do nosso culto em direto, na quarta-feira, através do Facebook, pelas 20 horas. Os irmãos podem partilhar também o culto de quarta-feira e o culto de domingo, que, como os irmãos sabem, está sendo gravado sempre e postado nas redes sociais. Os irmãos podem partilhar então, o culto com familiares, com amigos, com outras pessoas. Então, que Deus abençoe todos os amados irmãos que aqui estão, os amados irmãos que estão em casa, estarão a participar desse culto em sua casa. Que Deus abençoe a todos. Recebam a bênção dos apóstolos. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias,
e sobre todo o teu povo, Senhor, espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Com a paz de Deus.